Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que diz assim: a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, a qual punha diariamente a porta do templo, chamado Formosa, para pedir-lhe esmola ao que entrava. Vendo ele Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João os olhos, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente, e os seus pés, tornozelos, se firmaram de um salto, se pôs em pé, passou a andar. Entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus, viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por esse acontecido. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aquele homem, a Bíblia aqui não fala quanto tempo, quantos anos ele tinha. Já fala que de nascença, né? Que ele era paralítico, coxo de nascença. Mas aquele homem já estava acostumado a receber uma esmola, que não mudava a vida dele. Não, só amenizava, dava o quê? Talvez dava para ele comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne, ou um óleo, um açúcar, alguma coisa. Mas a vida continuava naquela mesmice. Naquela mesmice. Então aquilo ali para ele já era costumeiro, já era coisa que ele já estava acostumado a receber. Só que quando chega o momento de Deus mudar a nossa história, é como eu costumo dizer, muitas vezes é no de repente. Você está lá no fundo do poço e Deus te tira do fundo do poço, do lamaçal, do caiçal, e te coloca num palácio, num patamar que quem te vê vai dizer: eu não acredito que é você, não acredito que é ele, não acredito que é ela. Porque tudo é possível àquele que crê. E aquele homem fitando os olhos em Pedro e João, esperando uma esmola. Mas ele não ia receber esmola daquela vez. Aquela vez, Deus enviou os servos dele ali naquele local para mudar a vida daquele homem. Assim como Jesus também passava por certo lugar, às vezes por causa de uma pessoa ele passava. E o homem esperou receber. E Pedro disse: não possuo nem ouro e nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Olha só. Ele não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha era melhor do que ouro e do que prata. E tem gente que está trocando aquilo que Jesus deu para ele, que Deus deu para nós, trocando pelo ouro e pela prata, pelo euro, pelo dólar, pelo franco, pelo um prato de lentilha. Está trocando. Tu acha que o ouro e a prata não mudou a vida daquele homem, mas a palavra de Deus, através da boca daquele servo, mudou a vida daquele homem.
Nunca mais aquele homem vai ser o mesmo. Não. Porque ele estava ali, de repente, Pedro pegou pela mão e disse, no nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tomando pela mão direita, imediatamente os pés e tornozelos se endireitou e o homem de um salto ficou de pé. E começou o quê? A andar. Mas ele não ficou parado ali, não. Porque tem gente que Deus diz, levanta e anda, e ele levanta e anda. Receba a tua cura, ele recebe a tua cura, e ele vira as costas para Deus. Ele ou ela vira as costas para Deus. Ah, ele é meu pai, ele é meu Deus, ele me curou. Ou seja, é a obrigação dele me curar. Tem gente que pensa isso, sabia? Pensa. E aquele homem ficou agradecido, entrou no templo. Ali as pessoas que olhavam para ele reconheceram. É ele. Não tem como. Não tem como. Aí depois o povo vai fazer o quê? Vai se admirar de Pedro. Vai se admirar de Pedro. Porque tem gente que é assim. Ele não reconhece que foi Jesus que curou. Ele reconhece que foi o homem que curou. Se você ora numa pessoa, como é que você ora? É no nome do Pedro, ou do Paulo, ou do João? Não, não é, não. É no nome do Senhor Jesus. Não é verdade? Então, a autoridade é no nome do Senhor Jesus que veio, não foi? Foi. Então, quem curou foi aquele nome que tem toda a autoridade para mudar vida, estação, tempo e lugar. Nós só somos um vaso, um canal. É. Se não tiver nós, ele até uma pedra, ele faz fazer aquilo. Ele não fez uma jumenta falar? Então, tu imagina o que ele não pode fazer? Mas tem gente que se acha. Ai, não, porque eu sou a superstar, bambambam do pedaço. Não se acha, não. Porque se você começar a se achar, você vai se perder. É aí onde tem muita gente se perdendo. E aí, quando começa a se achar, aí se perde, aí fica vazio, fica igual uma imbaúba. Tu já viu aquela árvore chamada imbaúba? Que é totalmente oca por dentro. Só tem balela na boca, muita palavra, mas a unção, o Espírito Santo já abandonou aquele corpo, a unção já abandonou aquele corpo há muito tempo. Porque o Espírito de Deus não habita em templo sujo, em pau de galinheiro. Não, não habita. Se você quer ser cheio do Espírito Santo para você fazer igual Pedro fez, mas o homem era tão, mas era tão cheio da presença de Deus, que até a sombra dele, por onde ele passava, tivesse um enfermo na beira do caminho assim, se a sombra de Pedro passasse, curava. Mas por que curava? Por causa da unção de Deus que estava na vida daquele homem. Estava transbordando. Quando transborda, acontece isso. Tu senta num lugar, e se alguém sentar, um enfermo sentar no lugar que você sentou, senta doente, mas levanta curado. É verdade. É. A unção é assim. Quando você abraça uma pessoa, ela pode estar morrendo de cansada. Ela é renovada. Mas para isso tu tem que ter para dar. Tu tem que ter. Tu não busca e como é que tu vai... como que tu vai ter para dar? Porque nós só podemos dar aquilo que a gente tem, né? O que alguém nos deu, ou o caso, Jesus nos deu, colocou em nós, para nós abençoar a pessoa, mas que não é nosso. Ou seja, de graça recebeis, de graça deis. Mas tem gente que está cobrando. Olha, a oração de quantos minutos? 15 minutos é 50 reais. 20 minutos, 30 minutos, 500 reais. 1 hora, 2.000 reais, 1.000 reais. E por aí vai. Tem gente cobrando. Tem. Mas esse que está cobrando só tem letra, não cura nada, porque Deus não vendeu nada para ninguém. A unção é de graça. É de graça. É, não tem que pagar nada não. Se alguém tá te cobrando, sai fora porque é charlatão, charlatona. É isso mesmo, é Judas. Sai fora. Não tô nem se não gosta de mim, problema de quem não gosta. Se não gostou, todo mundo não gosta nem de Deus, vai gostar de mim? Não tô preocupado com isso não. O meu compromisso, a minha aliança é com Deus, é com a palavra de Deus, em falar tudo aquilo que Ele manda eu falar. Se você não tá contente, então problema é seu.
Não tô nem aí para você. Tô aqui para fazer aquilo que Deus mandou eu fazer e eu vou fazer até que ele manda o passaporte para eu subir. Enquanto ele não mandar o passaporte, eu vou continuar falando. Vou continuar falando aqui, ali aonde eu chegar. Eu vou continuar falando. E aquele coxo todo feliz da vida. Por quê? Porque ele disse: o tempo de eu ficar na prostração, o tempo de eu ficar paralisado, ou seja, acabou o tempo de paralisia, acabou o tempo de você ficar vivendo com a canequinha ali de moeda, esticando a mão, me dá um pouquinho aqui, me dá uma moeda aqui, chega de viver na pindaíba. Mas tem gente que prefere a pindaíba. Tem gente que prefere trocar e tá trocando e tá trocando. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai vir buscar, Deus vai vir buscar a igreja dele e você vai ficar aí trocando. Vai chegar lá no fogaréu, vai trocar o quê lá? O que tu vai achar para trocar? Lá não vai ter nada para trocar, não. Melhor ser cheio da presença de Deus, transbordando, que quando você, antes de você chegar num lugar, o Satanás já diz assim: vixe, vai chegar aquela que fala, aquele que fala, meu Deus, vou sair. Chama até o nome de Deus. Vou vazar, vou sair fora. Porque ninguém aguenta aquilo ali, não. Que dali, só Deus. E é só Deus mesmo. Só Deus, ninguém mais pode com a minha vida, com a tua vida, porque a nossa vida está na mão de Deus. É assim a vida da serva e do servo de Deus. Aí tem gente que está morrendo de inveja, mas não precisa ficar com inveja. Homem e mulher que está com inveja um do outro, do servo, da serva de Deus, não precisa. É só se voltar para o Senhor e Ele tem para dar para você a quantidade que você quiser. Você não precisa ficar gastando a tua energia, o teu tempo. Ai, meu Deus, que raiva. Porque ela ora e o negócio acontece, porque ele ora e o negócio acontece. Se Deus quiser que você ore também e os coxos andem, o paralítico, o cego vê, o miserável prospera, o mendigo senta na mesa com os príncipes desse mundo, ele faz. Mas para isso ele tem que ver teu coração. Se tu tem um coração despojado, ou se teu coração tá nele, ou se tá só naquilo que ele pode te dar. Porque tem gente que tá pedindo, 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 mas já vendeu até a própria alma pro capeta e pensa que engana a Deus. Tu se engana a ti mesmo. Mas a Deus ninguém engana. Nós podemos enganar um ao outro, mas a Deus ninguém engana. Com a vozinha melosa, vozinha de travesseiro, não engana não. Vozinha ai, porque ela fala tão assim, assim, assim. Eu não, eu falo mansinha, assim, com os pontinhos todos, não tropelo na língua. Eu tropelo na língua, eu tropelo, levanto, tropelar, levantar, mas continuo andando, continuo marchando. É isso que importa, é não parar. Deus disse não para, marcha, anda, avança, porque não é tempo de ficar mais paralisado, não. É desse jeito. Assim é a vida com Deus. Deus não se compraz naquele que põe a mão no arado e fica paralisado, não. Ai, me arrependi, vou voltar para casa, o sol está muito quente. Não, vou ficar com dor de cabeça. Não quer saber desse negócio. Deus não gosta. Vai, aonde ele te mandar tu ir, tu vai. Pedro, quando ele falava sobre Jesus, quando ele ia falar de Jesus, ele falava com corpo e alma e coração, com todas as suas forças. Quando o povo fitou os olhos nele, olhando, ficou ali paralisado, abismado, impactado por causa do coxo, Pedro disse: irmão, vocês estão olhando assim para mim por quê? Estão pensando que foi eu que curei esse homem? Não, quem curou esse homem foi aquele que vocês condenaram. Foi Jesus que curou, é o poder, é a unção dele. Ou seja, despreza e fica correndo atrás do euro, fica correndo atrás dos dólares, fica correndo atrás da fama. E fazer aquilo que Jesus mandou fazer, ninguém quer fazer. Ai, não, fulano, e o teu chamado? Deixa para depois. Depois eu vejo esse negócio. Fulano, Deus não mandou. Não, isso aí é depois eu vou lá e faço. Tudo que é para fazer para Deus é depois. É depois. O que é para ele, o que é para ela é agora. É agora. Quer dizer, para Deus é depois. E você, quando pede, Senhor, eu quero para ontem.
O ontem não existe, não. O amanhã não existe. Existe hoje. Então, Senhor, eu quero para hoje, agora. Senhor, eu quero agora, ligeiro e avexado. Como se Deus fosse nosso empregado. Por acaso Deus é o criado lá da tua casa? Não, não é não. Ele é Senhor e nós somos servos. Então temos que saber pedir. É. Temos que entrar na presença do Senhor com reverência, com gratidão. É. Porque aí ele vai te dar infinitamente mais do que tu pediu ou pensou. Quando ele vê que você tem um coração despojado totalmente dele. Imagina a felicidade aqui do coxo. Tu já imaginou? Desde nascença ali, com aquela perna curvada ali, aquele nervo todo atrofiado, e de repente você poder saltar? Ele não foi correndo para a casa dele, não. Ele foi diretamente para a casa de Deus, juntamente com aqueles que fez a oração, que falou a palavra santa, a palavra de bênção, que tirou ele daquela prostração. Ele não estava nem aí mais para as moedas. As moedas depois ele vai trabalhar e vai conquistar milhares e milhares de moedas. Mas tem gente que prefere viver com a canequinha, com as moedas. Pelo menos com as moedas, eu não preciso trabalhar. Igual aqueles que, não, ai meu Deus, já estou pedindo a Deus que chegue a minha aposentadoria, já estou pedindo a Deus que chegue o meu benefício, porque se é uma pessoa que está enferma, até eu entendo. Mas tem gente que está vendendo saúde, está na flor da idade e está pedindo que chegue a aposentadoria, quer cortar uma perna, cortar um braço, para se aposentar. Misericórdia. Se você está precisando de renovo, pede de Deus. Se você está precisando de força, pede de Deus que Ele te dá. Não fica pedindo a Deus enfermidade para você se aposentar, não. Tu já imaginou tu viver de merreca, de miséria? Deus é mais. Eu quero trabalhar noite e dia, mas não quero ficar um dia em casa doente. Misericórdia. Os meus médicos dizem assim, ei, pergunta pro meu esposo. Meu esposo gosta de médico, é uma graça. Misericórdia. Cadê a Francisca? Tá em casa. Eu não sei por que ela quer médico. Não sei por quê. Que ela nunca vem no médico, graças a Deus. Eu deixo o espaço para quem quer. Se eu não preciso, não estou doente, o que eu vou fazer lá? Eu não perdi nada lá. Não preciso de ir lá. E ora a Deus que não preciso. Meu plano de saúde, eu não sei para que eu tenho plano de saúde. Meu melhor plano de saúde é Deus. É, mas eu tenho um ali por uma emergência, não é verdade? Porque a gente tem que... não é, o ser humano não é assim? Entende? A gente não tem que se precaver, não, um plano de saúde, um carro, um negócio. Pois é só para ter. Porque a minha fé em Deus é tão poderosa, que eu disse, Senhor, quando o Senhor mandar me buscar, que eu não fique prostrada, não. Fechou o olho e já foi. Ou se não, dorme e vai acordar do outro lado. Que eu não quero ficar prostrada aqui. Ai, meu Deus, alguém me dando sopinha, me dando água. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. Que eu seja arrebatada. É isso, que eu seja arrebatada. Não sei se eu vou ser arrebatada, isso eu não sei. Isso é meu pedido para Deus. É isso. Você pode pedir para Deus tudo o que você quiser. Aí cabe dele dar, fazer ou não fazer. Mas você pode pedir. Sem precisar de, Senhor, quem que eu posso falar? Intercessão. Ai, Senhor, tem que ter alguém para falar por mim? Não, vai direto ao Pai. A partir daquele momento que aquele véu foi rasgado, entendeu? O véu foi rasgado, foi. Significa que todos, não importa quem tu foi, se você se voltar para Deus, Ele vai te ouvir. O ouvido dele está sempre atento e os olhos também, por toda a terra, para ver, observando aquele cujo coração é totalmente dele. Totalmente dele. Aí ele vai fazer com você como ele fez com Daniel. Desde a partir do momento que você se voltou, se humilhou perante ele, a tua oração foi ouvida. Aquele homem pediu uma moeda, ele recebeu a cura. Ele pediu uma coisa e recebeu outra. Ele pediu uma coisa e recebeu outra que mudou a vida dele para sempre. E é assim que ele vai fazer com você. Tu tá esperando uma migalha, uma gotinha. Deus vai te dar uma fonte.
Uma fonte. Porque Ele sabe quem você é. Ele sabe que você está pedindo, não é só para você. Ele sabe que você está pedindo para você abençoar, você ser uma fonte de bênção. E aí ele dá com prazer, com alegria. Mas quando ele vê aqueles Nono Correia da vida, é um personagem aí, que bota até o cadeado na geladeira, para ninguém tirar, não. Cadeado nas portas do armário, para a própria família. Misericórdia. Será que tem gente assim? Tem sim. Tem. Tu sabe quanto custa aquele chocolate suíço? Tu sabe quanto custa aquele leite no seu... Ah, não, aquilo dali só é pra mim. Só eu posso comer. Tem gente desse jeito. Não, na minha casa não. De jeito nenhum, graças a Deus não. Na minha casa é a largura da boca, graças a Deus. Na minha casa é fartura. Tudo do bom e do melhor. Porque é assim a vida do servo de Deus. Pelo menos eu sou assim, graças a Deus. Graças a Deus. Que as pessoas que me conhecem, que vai na minha casa, sabem que é desse jeito. Graças a Deus. E eu oro para que na casa de todos aqueles que ouvem esse áudio da palavra do dia também, que o Senhor abre as comportas do céu, que a abundância, que a fartura, que tudo de bom e do melhor esteja na mesa de vocês. Assim como tem na minha. É isso que eu peço. Porque tudo que eu peço para mim, eu peço em dobro para vocês também. É assim que a gente tem que ser. E aí Deus vê o nosso coração despojado, um coração totalmente dele. E tu acha o quê? Que ele não vai abençoar? Vai abençoar com bênção sem medida. Tu vai pensar e as bênçãos vêm, ó, correndo atrás de você. Porque você é uma pessoa obediente, você é uma pessoa que o coração anda nos caminhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aí tu não vai ficar mais nessa prostração, não. Não vai ficar. Tu pediu um copinho de água, vai vir uma enxurrada, chuva de bênção. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia, Pai, na nossa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, consagra esta água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, Pai, sara o teu povo, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, eu te peço que quem ouviu esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, Pai, venha ser liberta, Senhor. Venha ter uma fé genuína, uma fé avivada, Pai. No nome do Senhor Jesus, quebra, Senhor, toda a maldição hereditária, tudo aquilo, Pai, que vinha atormentando essa família de geração por geração, que ela dizia, não, porque foi do meu pai, porque foi do minha mãe, vocês não são um museu. Não, Deus vai contar para vocês, a partir de hoje é uma nova história, uma história de vitória. Chega de derrota. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de contenda, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, toda treva que estava na vida dessa pessoa, trazendo amarração, trazendo fechamento de porta, trazendo tudo aquilo, Pai, para atazanar, para destruir a vida desta pessoa, a vida deste homem, a vida desta mulher, que seja removido todo espírito de destruição que foi enviado para destruir esta casa, para destruir esta família. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada. Pai, repreende também todo espírito de medo, espírito da depressão, espírito de loucura, espírito de enfermidade. No nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra agora. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, Satanás, da vida deste homem, da vida desta criança. Agora, vai saindo agora todo o mal. Toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés e cura, Pai, o teu povo de fibromialgia, artrite, artrose, osteoporose. Pai, essa pessoa que tem crise de rins, essa pessoa que tem um problema, Pai, no coração, essa mulher que tem câncer no colo do útero, que o Senhor está tocando, Senhor, para curar ela, Pai, de toda e qualquer enfermidade, Senhor. No nome do Senhor Jesus, envia a tua legião de anjos, Senhor, nas nossas igrejas, Senhor. Envia, Senhor, para remover aqueles demônios que estão dentro da igreja, causando contenda dentro da igreja, causando divisão, causando esfriamento entre os irmãos. Pai, no nome do Senhor Jesus, que esse demônio vai batendo em retirada da igreja do Senhor. Pai, resgata aquele teu povo, Pai, que
saiu para o mundo, saiu de dentro da tua casa e foi para o mundo da escuridão. Resgata, Senhor, envia tua legião de anjos naqueles lugares, Pai, e rebenta todas as correntes que o Satanás colocou neles, nos pés, no pescoço. Rebenta as correntes, liberta o teu povo e traz de volta para a tua casa, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Vai repreender desse espírito da pombagira, esse espírito de prostituição, o espírito da Maria Mulamba, o espírito do Zé Pilindo, do Enxucaveira, do Tranca-Rua. Vai batendo em retirada a legião demoníaca agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te expulso da vida deste homem, da vida desta mulher, da casa, das finanças, no nome do Senhor Jesus. Caia por terra todo o levante do inferno, no nome do Senhor Jesus. Toda oração contrária, toda palavra de maldição, toda praga, todo olho gordo, todo seca pimenteira, vai caindo por terra, vai batendo em retirada, demônio. Agora, no nome do Senhor Jesus, eu te expulso para nunca mais voltar, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, para remover todo aquele espírito de inveja, aquele espírito de contenda, aquele espírito do disse-me-disse, no nome do Senhor Jesus. Caia por terra todo levante do inferno, vai removendo, Pai, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo dos nossos caminhos. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Pai, aquela casa que a família é uma contenda noite e dia, que ninguém se entende, Senhor, entra com providência, restaura as famílias, restaura os casamentos, proteja nossas crianças, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, nas clínicas, para tocar em cada paciente, Pai, para restaurar a saúde do teu povo, Pai. Envia essa legião de anjos também, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para libertar o teu povo de toda e qualquer opressão, de todo e qualquer mal físico ou espiritual, no nome do Senhor Jesus. Pai, abre as janelas do céu sobre as nossas vidas, Pai, e derrama bênção sem medida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.